vida do diácono Geaziel, que ele possa ser sempre um instrumento de Deus na casa do Senhor, em meio ao seu povo, em meio a nós. Você que está em casa e aqueles que aqui estão, gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo. Se por acaso você está longe da Bíblia, vá agora pegar uma Bíblia para você poder acompanhar o estudo nessa noite. Hoje nós meditaremos sobre o perdão de Deus em Cristo Jesus. Esse é o tema do nosso estudo nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós iremos ler do versículo 26 ao 30. Será essa parte, a porção que nós nessa noite estaremos fazendo aqui, a exposição e ouvindo a voz do nosso Deus. Pegue uma Bíblia para você acompanhar. Nós iremos ler esse texto, Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30. Esse é o texto da nosso estudo nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do nosso Deus. Meu Deus, mais uma vez te rogamos, tenhas misericórdia de nós. Toma o nosso coração e nossas mentes, que nessa noite possamos ouvir a Tua voz de forma audível, de forma clara aos nossos corações. Seja com cada um dos meus irmãos, seja comigo. Tenhas misericórdia de mim, Senhor, pois sem Ti nada posso fazer. Pai, esse é o pedido que nós te fazemos nessa noite, desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é o perdão de Deus no sacrifício de Cristo. Meditaremos sobre o perdão de Deus, que Deus nos trouxe em Jesus, entendendo, que obra maravilhosa Deus realizou em nosso favor. E Deus, na verdade, Ele contraria, irmãos, o pensamento de todos aqueles que acham que, quando feridos, deve-se esperar a parte feridora pedir o perdão pelo que fez. Vocês já devem ter encontrado alguém que diz o seguinte: olha, fulano me machucou, fulano fez isso contra mim, então ele vai ter que vir pedir perdão a mim. Esse é o pensamento natural. Não precisa ser crente, cristão, nascer de novo para você esperar, ter essa expectativa de que quando uma pessoa lhe fere, essa pessoa deve vir a você. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele contraria essa expectativa. Por quê? Porque Deus não espera, em momento algum, que eu e você nos acheguemos a Ele, pedindo a Ele perdão, para que possamos ter paz com Deus. Na verdade, Deus é quem toma a iniciativa em nos perdoar. Isso é surpreendente. Deus soberanamente decide vir em nossa direção para nos dar o perdão, para nos livrar da culpa e do castigo que estava reservado sobre nós. Então, Deus, Ele contraria esse pensamento de quem está na expectativa de que alguém que lhe feriu chegue até Ele para pedir perdão. Eu não estou dizendo aqui que a parte que fere também não tem sua responsabilidade. Eu estou dizendo que Deus, Ele está para além das ações naturais do homem, porque Deus é quem toma a iniciativa em perdoar. O perdão de Deus foi nos dado através do sacrifício de Cristo Jesus. Deus, Ele tira o castigo de nós. Perdoar significa, tirar o peso, tirar a culpa, a pena do outro. Quando nós perdoamos, nós dizemos à pessoa que nos feriu: olha, não existe mais culpa sobre a sua vida. O perdão de Deus, irmãos, é um perdão eficaz. Como
bons calvinistas que somos, nós acreditamos que o que aconteceu na cruz do Calvário foi uma obra eficaz. Eu vou explicar para você o que foi que aconteceu. Há um pensamento por aí que diz o seguinte: lá na cruz Jesus morreu, mas Jesus não nos perdoou. Ele morreu e aqueles que confiam nele, então serão perdoados. E aí, a obra que Jesus fez não é uma obra acabada, é uma obra que está se completando no decorrer do tempo. Alguns pensam assim, nós não acreditamos dessa forma. O que aconteceu na cruz do Calvário foi uma obra eficaz porque Jesus já nos perdoou. Ele já levou sobre si o nosso castigo, o castigo daqueles que Deus escolheu nele antes da fundação do mundo. Então é uma obra eficaz, é um perdão eficaz. Mas o perdão de Deus também é um perdão suficiente, porque é um perdão que não precisa ter moletas ou complementos para que ele seja dado na sua perfeição. Às vezes a gente encontra pessoas que acham que precisam ainda fazer alguma coisa para livrar o castigo de Deus da sua vida. Esses dias eu ouvi alguém dizendo o seguinte: pastor, o que eu estou passando, eu acho que é um castigo de Deus. Não pode não, só sendo Deus me castigando por algum pecado que eu fiz. E aí eu fui explicar àquele irmão, tomado no calor do momento, de que Deus não estava mais castigando ele, que o castigo pelo pecado dele foi levado na cruz do Calvário. Agora, neste mundo corrompido que a gente vive, é inevitável a gente se deparar com o pecado, com aquilo que o pecado faz, as consequências do pecado. O perdão de Deus, irmãos, é suficiente. E não há mais pecados a serem castigados. Se você colocou a sua confiança em Jesus, aquela obra que Deus realizou em Jesus na cruz do Calvário, foi uma obra completa. Foi uma obra que trouxe para você a certeza de que não há mais condenação sobre a sua vida. Que você não precisa subir escadaria de joelhos, que você não precisa estar fazendo mais alguns sacrifícios para que a obra se complete, porque a obra foi suficiente em sua vida. Então, o perdão de Deus em Cristo Jesus sobre a nossa vida é um perdão eficaz, é um perdão suficiente. E esse texto que nós acabamos de ler aqui é um famoso texto, o texto em que Jesus está ali com seus discípulos realizando a ceia, a chamada ceia do Senhor, o momento em que Jesus simbolicamente anuncia o que Deus estava realizando nele, através do seu corpo e através do seu sangue que seria vertido e que seria derramado na cruz do Calvário. A ceia do Senhor nos ensina muito sobre o perdão de Deus. E eu queria meditar com você nessa noite, estudar um pouco mais a palavra do Senhor por essa perspectiva. Ver o perdão de Deus através do simbolismo da ceia do Senhor, do pão e do vinho que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do simbolismo da ceia, fica bem claro para nós o perdão de Deus. Fica bem claro para nós o meio pelo qual Deus estabeleceu o perdão dos nossos pecados. Deus, Ele nos perdoou através do Seu Filho, mas perdoou através do Seu Filho, simplesmente fazendo Seu Filho enfermar, morrer pelos nossos pecados. Na ceia, nós comemos o pão, faz parte da ceia do Senhor, comer o pão. Mas o que significa esse simbolismo do pão? Comendo o pão, irmãos, dizemos que fomos perdoados através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Essa expressão vicária quer dizer uma ação substituta. Então, quem deveria ter morrido era eu e você, mas Jesus nos substitui. É por isso que nós chamamos de sacrifício vicário. Sacrifício vicário, porque Cristo nos substitui. Quando nós comemos o pão ali, que é um ato simbólico, nós estamos dizendo, olha, o meu corpo estava ali no corpo de Cristo Jesus, porque Jesus levou em si as chagas, levou em si o castigo que era nosso. Os discípulos, eles deveriam tomar e comer o pão. Veja o que diz o versículo 26, diz assim: enquanto comiam, ou seja, estava todos ali se alimentando, provando, ceando, tomou Jesus um pão e abençoando, ou seja, dando graças, partiu e deu aos discípulos. Observe só um detalhe aqui, diz que Jesus pega o pão e ele faz o quê? Ele parte.
Isso aqui é simbólico também, o partir do pão. O pão cortado ao meio é uma representação do corpo de Jesus, que ali seria, irmãos, esmagado, que também simbolicamente simbolizava o véu rasgado de alto a baixo para que pudéssemos ter acesso a Deus. Então Jesus simbolicamente pega o pão e corta o pão ao meio, e ali ele diz o seguinte: tomai, comei, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Jesus olha para aquele pão e diz: olha, isto é o meu corpo, de forma simbólica. Nós não cremos como alguns creem na transubstanciação. Pastor, o que é isso? A transubstanciação é a doutrina que afirma, afirmada pelos católicos, de que no ato ali da Eucaristia, o pão de fato se transforma em corpo. Nós não cremos assim. Jesus em momento algum vai dizer isso. Cremos que ali o pão continua sendo pão. Continua sendo pão. Quando comemos ali é o pão. Agora, espiritualmente, somos edificados, nossa fé fortalecida, através do momento que aquele pão simbolicamente nos coloca num relacionamento com Jesus. Porque o corpo de Jesus, que foi moído lá na cruz do Calvário, o corpo de Jesus que levou sobre si as nossas chagas por causa dos nossos pecados, aquele corpo ali levava também o meu corpo, o castigo pelo meu pecado. Na época de Jesus, isso aqui foi usado por muitos para acusarem os cristãos de que os cristãos eram canibais, de que os cristãos eles praticavam atos de canibalismo, porque quando realizavam a ceia ou quando diziam que Jesus mandou comer o corpo, eles diziam: olha, está vendo os crentes aí, os cristãos, esses cristãos devem ser eliminados da sociedade porque eles comem gente. Eles comem pessoas. Irmãos, isso é uma infâmia, né? Não é isso que Jesus está ensinando. O corpo de Cristo era o corpo substituto de todos aqueles que creem nele. Paulo, compreendendo isso, abre a sua Bíblia e veja comigo, lá em Romanos capítulo 6, do versículo 5 ao 7, veja como Paulo explica para nós essa participação no corpo de Cristo. Ele diz assim, Romanos 6, 5 a 7, porque se fomos unidos com Ele, ou seja, unidos como? Pela fé, unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Dá um pause aí, observe. Se fomos unidos, eu e você, nem Paulo estava lá com Jesus na hora da morte, estava? Não estava, mas espiritualmente estávamos unidos a Ele. De maneira que quando Jesus morre, nós também morremos com Ele, porque pela fé estamos juntos dele. E aí Paulo continua no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí Paulo diz o seguinte, Jesus com o seu corpo leva o nosso corpo. Que corpo é esse? O corpo de pecado, o velho homem. Então Jesus morre, e quando Jesus morre, ele sepulta, ele deixa na sepultura o nosso velho homem. Sabe aquela história da pessoa que se diz crente, mas que vive dominada pelo pecado, pelos desejos do velho homem? Essa pessoa não morreu, o corpo dela não estava no corpo de Cristo. Ela não creu o suficiente, ou não creu em momento algum que estava de fato ali morrendo com Cristo Jesus. Porque Paulo diz aqui que uma vez que morremos com Cristo Jesus, o corpo do pecado foi o quê? Sepultado. Se ele foi sepultado, se ele morreu, ele já não tem domínio sobre nós. Então, o pão que Jesus ali usa na ceia, aquele pão representa a nossa união no corpo de Cristo. E em Cristo nós temos agora o quê? Um novo corpo. Para os gregos, irmãos, isso era um absurdo. Porque os gregos, eles tinham uma ideia de que o corpo era a prisão da alma. De que a divindade, o Deus deles, era impossível para Deus querer dar algum valor ao corpo, aquilo que é prisioneiro, imperfeito nessa existência.
mas a fé cristã, a nossa fé, o nosso Deus, Ele redime tanto o espírito, a alma, como redime também o corpo. Por que Deus se preocupa com o nosso corpo? Por que Deus também quer salvar o nosso corpo? Porque, irmãos, é criação dEle. Porque não recebemos de outra mão, senão da mão do nosso Senhor, e por termos recebido da mão do Senhor, a salvação que Ele está a operar em nós é uma salvação que redime, que salva, que liberta o espírito, mas liberta também o corpo. Assim como o primeiro Adão tinha um corpo, e no corpo pecou para a condenação, assim também o segundo Adão, que é Cristo Jesus, tinha um corpo e sofreu a condenação, não mais para nos condenar, mas para nos salvar. A obra do segundo Adão, que é Cristo Jesus, é uma obra de libertação, e essa obra também acontece no corpo. É por isso que Jesus, na ceia, Ele parte o corpo e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Você está entendendo o que é que isso significa? Você está entendendo a graça maravilhosa que você afirma ser participante quando você participa da ceia? Todos que comem do pão, meus irmãos, em seu espírito confessam que são participantes do sacrifício vicário de Jesus. Todos os que comem de Cristo Jesus, do pão da vida, estes confessam: meu corpo foi substituído. O castigo que o meu corpo deveria sofrer, Cristo sofreu para redimir também o meu corpo. Se nós fôssemos estudar um pouco mais da teologia do corpo, nós encontraríamos, irmãos, coisas maravilhosas. Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo, irmãos, está envolvido no culto a Deus. E Jesus, através ali do simbolismo do comer o pão, está a santificar o nosso corpo, através do corpo dele. Para ser perdoado por Deus, nós precisamos comer do corpo de Cristo. Colocar a fé no que Ele sofreu por meio do corpo. Nós precisamos entender todo esse simbolismo para nos alegrar, para dar graças ao nosso Deus, para entender o perdão que recebemos. Nosso corpo é tão cruel, É o instrumento, é o meio pelo qual o pecado se concretiza nessa vida. O pecado, ele está no coração, ele está a nos inclinar para o mal, mas é através do corpo que o pecado se torna concreto na existência. Não é assim? A maldade se realiza por meio do corpo, mas através do corpo de Cristo Jesus nós recebemos o perdão de Deus. Amém? Perdão para as obras praticadas também no corpo. Irmãos, na ceia comemos o pão, mas a ceia também nos mostra aqui que na ceia Jesus ali bebeu o vinho. Na ceia também bebemos o vinho. E o vinho também tem um simbolismo aqui. Bebendo o vinho, afirmamos que a vida foi entregue pelos nossos pecados. A vida, na mentalidade judaica, está no sangue. Então, o sangue contém a vida. Uma vez que o sangue era derramado, o sangue era aspergido, lá dentro do templo ou no tabernáculo, ali estava sendo realizado um sacrifício onde uma vida estava sendo entregue por outra vida. Devemos ter em mente que a justiça de Deus, ela exige morte para todo pecado cometido. Todo pecado cometido. Por que Deus exige morte? Por que Deus é tão rigoroso ao cobrar o pecado na nossa vida? Nós precisamos entender quem é Deus para perceber o rigor de Deus no tratamento do pecado. Deus é um Deus infinito. Deus, ele não cabe dentro de quatro paredes. Deus, ele não cabe nem dentro do universo que ele criou, porque ele é maior do que o universo. O universo está na palma das mãos dele. Quando alguém fere a Deus, quando alguém transgride a Deus, quando alguém age contra Deus, a justiça de Deus é também na mesma medida da grandeza dele. Então a justiça de Deus também é infinita. A justiça de Deus também está para além do que a nossa mente pode medir. De maneira que quando Deus então vai cobrar a sua justiça dos nossos atos, a coisa mais preciosa e a coisa, o maior castigo que nós poderíamos sofrer é a morte.
É por isso que Deus é tão rigoroso, porque Ele é grande. Quando eu vejo pessoas nos nossos dias olhando para Deus e dizendo assim: esse Deus de vocês é um Deus que pede sangue, pede morte, que amor há nisso? Quando as pessoas agem assim, meus irmãos, a gente precisa entender que essas pessoas agem por ignorância, algumas por maldade mesmo, mas grande parte por ignorância, porque não sabem quem é Deus. Porque acham que Deus é um produto da sua mente, que eles criam e botam ali onde eles querem, que eles manipulam e levam esse Deus para onde eles quiserem. Mas o nosso Deus é Deus infinito. E quando nós entendemos que Deus é infinito, justo, santo, para além da nossa mente, o que Ele vem pedir a partir daquilo que Ele é, irmãos, é algo rigoroso. É algo que vai exigir de nós a morte, porque é o preço que deve se pagar pelo pecado cometido. Abra sua Bíblia e veja que Paulo vai nos esclarecer isso ainda no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23. Quando a gente lê as epístolas, aqui é uma orientação para você, toda vez que você for ler as epístolas, você tenha em mente sempre o seguinte: as epístolas, elas são como que comentários explicativos sobre o Evangelho. Então, quando a gente muitas vezes não entende uma coisa ou outra, e aí está escuro, não estamos percebendo bem, a gente precisa ir para as epístolas, porque lá Paulo vai ensinar, Pedro vai ensinar, João vão ensinar claramente, explicando em detalhes ali o que é aquilo que estava sendo dito, o que é que estava ocorrendo. E aí Paulo diz assim, Romanos 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que Paulo está dizendo o que acabamos de falar aqui. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Por que a morte? Porque Deus, em sua justiça, cobra de todo o pecado cometido a morte do transgressor. O transgressor precisa morrer, precisa entregar a sua vida. Lá no Antigo Testamento, a morte pelo pecado exigia o derramamento de sangue. O derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22, na parte B, diz assim: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. O que é remissão de pecado? Perdão de pecado. Deus não pode perdoar o pecado se uma vida não for entregue a Ele para que o perdão dele seja liberado. Meus irmãos, uma vida deve ser entregue por outra vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse seu pensamento, isso que você tem falado, essa maneira maledicente com que você tem narrado a vida do outro, o que você fez hoje, as atitudes e os atos que você fez, que você sabe que Deus não se agrada disso que você fez, tudo isso requer de você a sua vida, requer de você o seu sangue, requer de você a sua morte. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: na ceia, ali Jesus está mostrando que o seu sangue é o sangue que nos redime, que é o sangue que nos traz o perdão, que é o sangue que não requer mais o seu sangue, mas o sangue do Cordeiro que morre em nosso favor. Veja o que diz agora Jesus no versículo 27, ele diz assim, Mateus 26, versículo 27, ele diz: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Observe aí na sua Bíblia, que tem um colchetezinho aí, essa palavrinha nova, ela não aparece em muitos dos manuscritos, mas a ideia continua. Aqui é possivelmente uma explicação que os escribas colocaram para a gente entender melhor, de forma mais específica, o que Jesus estava ensinando ali. Aí ele diz: o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, ou seja, para perdoar pecados. Então Jesus usa agora do simbolismo do vinho e diz: olha, o vinho aponta para o que vai acontecer mais adiante. Jesus não havia morrido ainda.
Jesus não havia morrido ainda, mas ele está profeticamente dizendo, né, o que vai acontecer mais adiante. O que vai acontecer é o sangue que será derramado na cruz do Calvário. Meus irmãos, João Batista reconheceu que e que em Jesus o perdão de Deus foi providenciado. Quando Jesus apareceu diante de João, Jesus estava cumprindo a justiça, vai até João e diz: João, me batize. Aí João diz: olha, Jesus, eu não vou te batizar não, porque quem precisava ser batizado era eu que precisava ser batizado por você. Mas aí Jesus diz: faça isso para que se cumpra a justiça em mim também, toda a justiça. E aí João batiza então Jesus. Quando Jesus vai saindo, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, por que o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro era um animal oferecido nos sacrifícios de expiação lá no templo. Mas agora o Cordeiro estava encarnado, o Cordeiro, o homem, o segundo Adão estava diante de João. E João diz: este daí agora é o que vai derramar o seu sangue. Meus irmãos, Jesus morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, para que a nossa vida agora, né, não seja mais castigada, mas seja perdoada através da obra que Ele fez. Meus irmãos, ao beber do sangue de Cristo, dizemos que a vida de Jesus foi entregue por nossos pecados. A ceia, ela nos faz lembrar do perdão de Deus, porque Deus cobrou o sangue, porque Deus cobrou a vida. Deus não é aquele senhorzão, né, que olha assim para o pecado do seu filho e diz: não, meu filho, vá lá, eu vou lhe aceitar do jeito que você está. Deus é justo, e para que nós pudéssemos estar numa relação de amizade com Deus, reconciliados, perdoados com Deus, foi necessário que uma vida fosse ceifada, que uma vida fosse entregue a Ele. E a vida foi do Cordeiro que veio de Deus para entregar a sua vida ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o perdão de Deus. Irmãos, Deus providenciou o perdão dos nossos pecados. Não foi na igreja, não foi através do pastor, não foi através de qualquer ato que venhamos realizar. Deus providenciou o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Você, minha irmã, você, meu irmão, saiba disso. Não fique tentando aí se martirizar para alcançar perdão de Deus. Deus já te perdoou através de Cristo Jesus. Exercite a sua fé, confie de todo o coração naquilo que Jesus fez por você. Participe da ceia, comendo do pão e bebendo do vinho, comendo do corpo de Cristo, bebendo do sangue de Cristo Jesus e expressando a gratidão que você tem pelo perdão que Deus te deu. Para o perdão dos nossos pecados, basta o perdão de Cristo Jesus. Basta o perdão de Cristo Jesus. Eu gosto sempre de fazer um parêntese quando nós falamos sobre perdão. E isso me lembra um irmão nosso aqui, o irmão Anísio, né? Nosso irmão Anísio, ele tinha muitas dificuldades todas as vezes que lidava com as consequências do pecado. Porque ele dizia o seguinte: Deus perdoou os pecados. Muitas vezes ele dizia isso aqui entre nós, né? Perdoou os pecados, mas e não tem mais consequência. Está perdoado, não tem mais nada. Deus, e aí a gente explicava a ele: irmão Anísio, né? Deus, ele perdoou os pecados, mas as consequências tem. As consequências estão lá. Se você fizer um pecado aqui, não há mais culpa sobre você. Se você hoje cometeu um pecado, está com o coração pesado, está com a consciência pesada diante de Deus, né, você pode receber o perdão do seu pecado, a culpa pode ser afastada de você, mas a consequência do que você fez, não. A consequência que você fez, não. Então, as consequências você vai ter que encarar com responsabilidade as decisões que você tomou. Então, a gente precisa ter essa compreensão. O perdão de Deus nos livra da culpa do pecado. Você pode hoje baixar a sua cabeça no travesseiro e dizer: eu bebi do sangue de Cristo Jesus, logo Deus me perdoou, porque a vida foi entregue em meu favor. Meus irmãos, por fim, quem participa do corpo e do sangue de Cristo tem uma viva esperança, tem uma esperança maravilhosa, né? E eu queria agora focar sua atenção nessa esperança que Jesus traz para nós aqui nesse texto. Depois de ter dito aos seus discípulos e ordenado que eles comessem do pão e bebessem do vinho para terem os seus pecados perdoados, Jesus então diz no versículo 29 o seguinte: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Meus irmãos, aqueles que são perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus, aguardam o banquete messiânico. Aguardam o banquete, a festa que está preparada para a vida deles. Essa ceia que Jesus aqui teve com os seus discípulos, irmãos, também é um símbolo daquilo que irá acontecer mais adiante, daquilo que irá acontecer, onde não serão apenas os 12 que irão participar, mas será a igreja de todos os lugares, de todos os tempos, reunida em banquete, reunida para festejar as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, no banquete vindouro que está por vir, celebraremos o perdão de Deus. A gente tem sempre quando a gente faz uma festa, a gente sempre busca uma razão para festejar, né? E como somos brasileiros, parece que o brasileiro ainda gosta mais, né? Qualquer coisinha é razão para a gente estar festejando, fazendo uma festa e tudo. Toda festa tem uma razão. No banquete que está por vir, no banquete messiânico, sabe qual é a razão, o motivo daquela festa? O perdão de Deus. Naquele dia, irmãos, quando Jesus vier celebrar conosco, Ele agora exaltado e glorificado entre nós, Ele está lá celebrando juntamente conosco a obra que Ele realizou, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue para que tivéssemos vida. Jesus aqui, com seus discípulos, já dá a eles ali uma ideia do que vai acontecer mais adiante. Nesse banquete, a notícia era do que iria acontecer, a morte dele na cruz do Calvário. Mas naquele banquete que está por vir, já não será celebrado o que ainda vai acontecer, mas o que já aconteceu. E naquele dia nós nos alegraremos com Ele, dizendo: Senhor, graças a Ti, Senhor, muito obrigado, porque Tu me deste a salvação, o perdão dos meus pecados, Tu me colocaste agora à Tua direita, Tu me deste agora condições para estar em paz contigo, e celebraremos ao nosso Senhor. Não sei se você sabe disso, mas para você entender um pouco mais o significado de um banquete, de uma boda, quando um judeu, ele ainda hoje, quando ele celebra uma festa, um casamento, não é como nós fazemos uma festa, dura 2 horas, vai para o comes e bebes, depois dali cada um vai para o seu lado. Não, o judeu, irmãos, entende que a festa, ela tem uma duração, é coisa de 15 dias de celebrações, irmãos, é festa grande, é o povo comendo e se alegrando, né, diante daquele motivo que está ali. As bodas do Cordeiro não é uma festa simplesinha, passageira, irmãos. Será uma festa que vai durar pela eternidade, celebrando com o nosso Deus, nos alegrando e dizendo: Senhor, te dou graças, Senhor, pelo perdão que Tu me deste no Teu Filho em Cristo Jesus. Meus irmãos, naquele dia o banquete será celebrado com todos os que creem e receberam o perdão de Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Meus irmãos, Abraão, Isaque e Jacó, os crentes lá da Ásia, do Japão, da Europa, os crentes aqui da América, todos se reunirão naquele grande dia em celebração ao nosso Deus. Este será um banquete, irmãos, como nunca se viu antes. Você já viu alguma festa internacional? Eu acho que uma das festas internacionais que nós temos de grande relevância é uma Olimpíada, né? Ali a gente tem povos de todas as raças, línguas, todo mundo reunido ali. Meus irmãos, os servos eleitos de Deus são bem mais do que aqueles que estão participando de uma Olimpíada. Naquele grande banquete estaremos todos naquele dia ressuscitados, com o corpo glorificado, celebrando com o nosso Deus, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, experimentando, irmãos, da festa que Deus tem preparado para a nossa vida. Quando Jesus diz: Eu não vou beber mais desse vinho aqui da videira, o vinho agora que eu tenho para vocês é o vinho das bodas que está por vir. Irmãos, isso é maravilhoso.
A gente vive, irmã do céu, aqui, né, vendo tanta coisa ruim, tanta tristeza, o coração às vezes está pesado, angustiado, nesse mundo corrompido. E aí a gente vê essas coisas, lembra que isso aqui, irmãos, é o que está por vir. Que isso daqui, irmãos, só mostra que estamos aqui de passagem, porque ainda não experimentamos essa promessa de Jesus em sua plenitude. Estamos espiritualmente nessa expectativa da bodas do Cordeiro, do Cordeiro. Amém, é isso. Amém, amém. Que Deus nos encha cada vez mais em a ceia. Todos os participantes da ceia, das bodas do Cordeiro, serão abençoados por Deus. Veja o que diz ainda Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, o último livro da Bíblia, Apocalipse 19, versículo 9. Diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, que quer dizer abençoados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Escute bem, vou repetir para você. Bem-aventurado aquele que é chamado a participar das bodas do Cordeiro. Deus te perdoou. Deus enviou Jesus para entregar o corpo e derramar o seu sangue pela sua vida, para que você seja abençoado. Para que você agora já esteja com o convite em mãos. Para que naquele grande dia, quando você estiver diante do Senhor, você possa dizer: estou preparado, meu Pai, para participar dessa festa que o Senhor tem preparado para nós. Meus irmãos, a maior celebração que iremos participar nessa vida, no porvir, ocorrerá no banquete messiânico, no qual celebraremos juntos o perdão de Deus. Você vai chegar naquele grande dia e você não vai celebrar a casa boa que você tem, os recursos bons que você tem. Você não vai celebrar nem a sua saúde. Você só vai celebrar uma coisa: o perdão. O perdão. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter o perdão de Deus? Do que adianta, né? É ter tudo nessa vida, menos o mais importante, que é o perdão de Deus. Naquele dia você vai dizer: Senhor, eu te louvo. E a razão da minha alegria e da minha gratidão é porque tu me deste o perdão através do teu Filho. Jesus simbolicamente estava dizendo isso aos seus discípulos ali naquela ceia, na última ceia que ele teve com eles. Devemos nos alegrar aqui e agora, irmãos, com o perdão que recebemos de Deus e aguardar com esperança as bodas do Cordeiro. Você foi perdoado para isso. Você foi perdoado para você, naquele dia, participar da grande festa que está reservada para a sua vida e para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, participemos com alegria e fé da ceia do Senhor. Eu desejo que você, depois de ter entendido isso, você nunca mais participe da ceia com tristeza. Você nunca mais participe daquele momento simbólico para nós, de proclamação também do Evangelho, desfalecido, sem ânimo, porque Jesus entregou o corpo dele, derramou o sangue para que você fosse perdoado. E eu digo mais a você: sabendo o que simboliza o pão e o vinho, você pode se alegrar. Você já pode ansiar e dizer: Senhor, como será maravilhoso naquele grande dia quando tu vieres nos buscar e participarmos daquela celebração constante na tua presença. Se alegre, irmãos. Se alegre, meu irmão, minha irmã. Peçamos a Deus nessa noite que nos dê um coração grato, que nos dê um coração grato pelo perdão que Ele nos trouxe através do sacrifício do Seu Filho. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a graça dEle sobre as nossas vidas, para que a gente não venha, irmãos, se deixar desfalecer com as lutas dessa existência, que não são poucas, né? Mas vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que Ele nos agracie, que Ele nos dê a firme convicção de que estamos ali em Cristo Jesus, no seu corpo e no seu sangue. Feche seus olhos, ore comigo, peça a graça do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos nessa noite por aquilo que ouvimos da tua parte. Te louvamos porque o Senhor viu o nosso pecado. O Senhor contemplou os pecados escondidos, ocultos e os pecados também explícitos. Mas o Senhor decidiu não nos castigar em nós mesmos, mas nos castigar em teu Filho, entregando Jesus para que no corpo dele o nosso corpo fosse santificado,
para que no sangue dele a nossa vida fosse perdoada, meu Pai. E nessa noite te rogamos, Senhor, enche e preenche o nosso coração de alegria. Pai, toma esse nosso irmão que nessa noite chegou aqui tão abatido, Senhor. Chegou aqui tão cansado, desanimado. Meu Deus, que ele possa ter a sua esperança revigorada, que ele possa olhar para as bodas que Jesus preparou, que Deus preparou através do sacrifício de Cristo Jesus que nos trouxe perdão. Meu Deus, naquele grande dia será festa, será animação, alegria, não será momento de tristeza. Naquele dia o Senhor estará enxugando toda lágrima, Senhor, toda lágrima de nós. O Senhor estará lançando para longe de nós toda enfermidade. Um novo corpo receberemos, um novo nome teremos, Senhor, ali. E ali celebraremos com o Senhor eternamente. Pai, em Ti está o prazer do nosso coração. E o que nós pedimos é que nessa noite o Senhor já nos faça experimentar, Deus, tudo isso pela fé. Seja com essa irmã, levante a cabeça dela. Dê graça a ela, meu Pai, para que ela possa continuar olhando firmemente para a Tua promessa, na certeza daquilo que irá acontecer mais adiante. Toma também esse Teu servo, meu Pai, anima o coração dele, que ele possa, Deus, participar da ceia com alegria, que ele possa, Senhor, entender todas as bênçãos que a ceia veio, Senhor, nos comunicar. Pai, eu te peço assim, recebe o nosso louvor nessa noite, recebe a nossa gratidão. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor nos falou ao coração nessa noite. Assim eu te oro e te peço, assim eu te louvo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre